Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Um intenso desejo de matar surgiu nos olhos de Zanzhou Jianqiun. Naquele momento, até o Anshong e o Anjen ficaram com expressões sombrias. Sua declaração mostrava que ele não era mais o homem que conversava descontraidamente no banquete. Agora, ele era o grande protetor geral do Sul, um dos homens mais poderosos do Império. Sentindo o forte cheiro de sangue no ar e ouvindo as palavras de Zanzhou Jianqiun, o Anshong finalmente entendeu por que o respeitado protetor geral escolhera realizar um banquete ali no primeiro dia de sua chegada. As notícias sobre o rei Sozorin não poderiam ter escapado aos olhos e ouvidos de Zanzhou Jianqiun. Ele sabia que sua aparição atrairia uma tentativa de assassinato pelos Goguryus. Então, ele fez isso de propósito. A razão para realizar o banquete na pousada 10 sóis não era apenas para aproveitar a energia Yami dos 10 corvos de 3 pernas. As ações do Protetor Geral do Sul eram muito mais dominadoras e intensas do que o Anshong esperava. Zanzhou Jianqiun pretendia pavimentar seu caminho até a corte real com o sangue de seus inimigos. E os Goguryus eram o alvo perfeito. Mas, mesmo assim, o Anshong não tinha nenhuma objeção às ações do Protetor Geral. Como um general no campo de batalha poderia não ser sedento por sangue? Qual comandante poderia ter mãos limpas de sangue? Pensando nisso, o Anshong encheu sua taça e ergueu-a. Permita-me propor um brinde ao Sr. Zanzhou. Muito bem. Zanzhou Jianqiun surpreendeu-se por um momento antes de rir calorosamente. Um leve elogio brilhou em seus olhos. Como descendente de um clã de generais poderia faltar em ousadia? Ele pensara que a cena anterior deixaria o jovem traumatizado. Quem diria que ele manteria a compostura perfeitamente, mostrando uma calma incomum para sua idade? Como esperado de um filho de um clã de generais. Jovem Wan, aceito seu brinde. Zanzhou Jianqiun pegou sua taça e bebeu de um só gole. Irmão Jiexin, seu sobrinho é realmente um talento incrível. Tem coragem, perspicácia e decisão. Certamente alcançará grandes coisas no futuro. Zanzhou Jianqiun virou-se para Wan General. Mesmo diante de vários assassinos, as sobrancelhas de Wan Zhen nem sequer se moveram. Mas, ao ouvir essas palavras, ele não pôde evitar uma leve agitação. Receber tais elogios de uma das figuras mais importantes do exército, aos 15 anos, ajudaria a construir a credibilidade de Wan Shong e abrir caminho para sua carreira. Diferente do incidente dos comandantes regionais, um elogio puro às habilidades de alguém vindo dos altos escalões do exército era raro. Seja Zanzhou Jianqiun, Fu Menlinsha, Gou Seuji, Zhang Shougui ou generais de seu nível, eles sempre eram cuidadosos com suas palavras. Não por serem mesquinhos, mas porque suas palavras tinham influência excepcional, especialmente entre militares. Como diz o ditado, água derramada não se recolhe. Se elogiassem alguém e essa pessoa não correspondesse, isso afetaria seu próprio prestígio e a credibilidade de suas palavras. Portanto, era extremamente raro que figuras como protetores gerais ou marechais oferecessem elogios públicos. Mesmo impressionados, não se expressavam abertamente. Quanto mais poder alguém tinha, mais cuidadoso precisava ser com suas palavras. No futuro, se o Anshong entrasse para o exército, essas palavras de Zanzhou Jianqiun seriam valiosas para seu progresso. Pelo menos, enfrentaria menos oposição em suas promoções. E receber tal elogio sem nem ter se alistado ainda, o Anshong era realmente único. Obrigado, Sr. Zanzhou. O Anshong também entendeu rapidamente o significado dessas palavras e agradeceu. Ganhar o elogio de Zanzhou Jianqiun com um simples brinde era completamente inesperado. Continue se esforçando. Zanzhou Jianqiun disse isso antes de erguer a mão. Um dos comandantes do Protetorado do Sul atrás dele aproximou-se, tirou um par de pauzinhos de prata únicos de seu hobby e espetou-os no abalone rabo de fênix. Instantaneamente, os pauzinhos ficaram negros como carvão, e na ponta, um tom azul arroxeado podia ser visto. Ao ver isso, todos ficaram pálidos. O veneno é incrível. O Anshong ficou pasmo. Normalmente, quando pauzinhos de prata entravam em contato com veneno letal, ficavam apenas pretos. Mas havia tons azulados na borda, um sinal de que esse veneno estava muito além do comum. Servir 4 pratos limpos para distrair todos antes de entregar o verdadeiro banquete, os Goguryus eram elaborados em seus preparativos. Mesmo se falhassem, provavelmente teriam outros planos. Afinal, estavam no território Goguryu, e não seria difícil fazer preparativos ali. Mesmo que seus assassinos andassem abertamente à paisana, todos pensariam que eram apenas funcionários comuns da pousada. Mas, de todos os preparativos, cometeram um erro fatal. Subestimaram as identidades dos presentes e a força de Zanzhou Jianqiun. Ousar envenenar um especialista do reino sagrado era procurar a morte. O Anshong olhou para as manchas de sangue no chão sem a menor piedade. Nesta era de guerra, ter compaixão pelos inimigos era apenas tolice. Compaixão pelos inimigos só levaria à própria queda. Sirvam os pratos.
Melhor prepará-los direito, ou todos nesta taverna compartilharão o destino dos outros. Se falharem, não hesitarei em massacrar todos nesta rua por traição. A voz fria de Zhang Jianqian ecoou por toda a taverna. Aqueles nos compartimentos, cozinha, primeiro, segundo e terceiro andares, assim como os assassinos que sobreviveram ao ataque anterior, ficaram chocados com os métodos cruéis do protetor-geral. Mas Zhang Jianqian ignorou o clima bizarro. Não importava a identidade de quem preparava a comida, o que importava era que o banquete fosse bem feito. Mesmo que fosse um musculoso artista marcial, ele teria que servir um banquete espetacular se quisesse viver. Suor frio escorria das testas dos assassinos na pousada 10 sóis. O poder de seus alvos era muito maior do que esperavam. Além disso, nunca haviam enfrentado tal dominação antes. Uma aura assassina e um silêncio fantasmagórico pairaram sobre os 3 andares da taverna dourada e vermelha. E então? Zhang Jianqian falou friamente. Ao mesmo tempo, a aura assassina intensificou-se muitas vezes. A sensação da morte se aproximando fez seus pelos se arrepiarem, mas o que mais o chocou foi a ameaça final do protetor-geral. Por quê? Somos apenas nós que queremos matá-lo. Por que implicar os inocentes? Muitos olhos fitaram a direção de Zhang Jianqian, com indignação, raiva, medo e desespero permeando seus corações. Apenas uma pequena parte dos gogurios participará do ataque, a maioria era inocente. Os assassinos já estavam preparados para a morte em caso de falha, mas as palavras de Zhang Jianqian mudaram tudo. Pela aura cruel que ele emanava, não havia dúvida de que o monstro no terceiro andar realmente mataria todos os gogurios na rua. A morte não era assustadora. Mas uma morte sem sentido era diferente. Implicar inocentes era algo que não podiam aceitar. Sob a enorme pressão, os gogurios na taverna lentamente voltaram ao trabalho. Cortando vegetais, fritando pratos, lavando louça. Como engrenagens perfeitamente conectadas, começaram a se mover novamente após uma pausa, como se nada tivesse acontecido. Muito bem. Vamos continuar nosso banquete, então. Sentindo os movimentos na taverna, Zhang Jianqian sorriu friamente e voltou sua atenção para o banquete. Com um leve toque do dedo, o abalone rabo de fênix envenenado foi arremessado para fora da taverna, na rua. O Anshong observou tudo calmamente. Devido à longa paz no sudoeste, Zhang Jianqian não tem muita reputação, e parece que todos o subestimam por isso. Mas não há e nunca haverá um único fraco entre os protetores gerais da Grande Tang. Como diz o ditado, os verdadeiros especialistas militares tendem a ter feitos humildes. Enquanto refletia sobre isso, o Anshong lembrou-se do outro motivo pelo qual estava ali. Ah, Sr. Zhang. Posso pedir seu token? O Anshong perguntou de repente, sorrindo. Oh? Para que você quer meu token? Zhang Jianqian perguntou, curioso. Se o Angen ou qualquer outro fizesse esse pedido, pareceria rude. Mas, como um jovem, o pedido de Wu Anshong parecia natural. Tudo o que restou a Zhang Jianqian foi curiosidade. Nunca saí da capital, então gostaria de visitar Jiana se houver uma oportunidade para negócios. Se puder ter o token do senhor, isso seria muito conveniente para minha viagem. O Anshong respondeu meio brincando. Zhang Jianqian inclinou-se para a frente, interessado. Ele não esquecera o talento extraordinário do jovem para negócios. Que tipo de negócio o jovem Wu espera fazer? Se for apenas isso, não precisa se preocupar. Como Zonton, que cuidará dos assuntos em Jiana, está aqui, ele pode conceder qualquer permissão que você precisar. Zhang Jianqian falou. Isso podia ser visto como um gesto de boa vontade. Ele sabia que sua base na capital era fraca e, mesmo como ministro da guerra, duvidava que pudesse segurar a situação sozinho. Precisaria do apoio de outros clãs prestigiosos. Nesse aspecto, a influência da consorte Taizé não ajudaria muito. O palácio interno não podia interferir na política, uma regra inquestionável em qualquer dinastia. Assim, Zhang Jianqian precisava desesperadamente de aliados fortes. Naturalmente, este banquete não era apenas um agrado a Wu Angen e Wu Anshong. Wu Angen não disse nada, mas sua testa franziu-se levemente ao olhar para Wu Anshong. Como ele poderia não perceber as intenções de Zhang Jianqian? Mas o que mais o surpreendeu foram as ações de Wu Anshong. O que essa criança está fazendo? Eu disse claramente que a situação em torno de Zhang Jianqian é muito complicada. Embora não devamos ofendê-lo, também não é aconselhável nos aproximarmos demais. O que ele está planejando? Zhang Jianqian desejava desesperadamente estabelecer laços fortes com o clã Wan, e Wu Anshong estava entregando a oportunidade em suas mãos. Wu Angen quis intervir, mas, no final, escolheu ficar em silêncio. Embora não soubesse por que Wu Anshong decidira ir contra seu conselho, ele ainda escolheu confiar nele. Não é exatamente um negócio. Eu gostaria de comprar um terreno em Jiana. Wu Anshong riu. Onde?
Zanzhou Jianqian perguntou, curioso. Colina da Rocha do Leão. O Anshong respondeu. Ao ouvir isso, Anzhou Jianqian, Xian Zongtong e os outros comandantes trocaram olhares. Havia tantas terras prósperas na região de Anan, mas o Anshong escolhera aquele lugar. Jovem Wan, tem certeza? A colina da Rocha do Leão é remota e isolada, uma região que apenas mercadores de Eliai ocasionalmente passam. Em circunstâncias normais, não se encontra uma única pessoa em um raio de dezenas de metros. Xian Zongtong perguntou, perplexo. Como comandante do Protetorado do Sul, ele conhecia bem o terreno de Jiana. Embora o nome Colina da Rocha do Leão soasse impressionante, era apenas uma montanha humilde e discreta. Deserta e localizada na borda da esfera de influência do Protetorado do Sul, podia-se dizer que era um terreno sem valor. Xian Zongtong não entendia por que o jovem do clã Wan queria comprar aquela colina. Ouvi de um amigo que o comércio ao longo do caminho do cavalo e do chá é lucrativo, então pensei em construir uma pequena base para os mercadores descansarem e armazenarem mercadorias. Assim, também poderei participar do comércio. O Anshong explicou. Entendo. De fato, há lucros significativos no caminho do cavalo e do chá. Não é surpresa que o jovem Wan queira se envolver. Zanzhou Jianqian assentiu. O caminho do cavalo e do chá lidava principalmente com chá de Eliai e cavalos de Tsang, e o comércio desses bens era bastante lucrativo. Pelo menos 7 em cada 10 clãs indianos estavam envolvidos nesse comércio, então era natural que o clã Wan também quisesse participar. Zongtong, ajude o jovem Wan a obter as permissões necessárias quando retornar. Zanzhou Jianqian virou-se para Xian Zongtong. Sim, cuidarei disso assim que voltar. Xian Zongtong respondeu respeitosamente. Era uma oportunidade que Zanzhou Jianqian lhe dava para estabelecer laços com o clã Wan. Além disso, a colina da Rocha do Leão não valia muito. Se ele quisesse ter sucesso como protetor geral do Sul, ainda precisaria da ajuda do clã Wan. Jovem Wan, vou lhe dar este token. Se você vier a Anan no futuro, ele certamente será útil. Depois de instruir Xian Zongtong, Anzhou Jianqian estalou os dedos, e um token dourado apareceu diante de Wan Shong. Obrigado, Sr. Zanzhou. O Anshong ficou encantado. Esta era uma grande conquista, ele conseguiu tanto a colina da Rocha do Leão quanto o token pessoal de Zanzhou Jianqian. Com isso, sua visita à pousada 10 sóis foi perfeita. Agora que fiz tudo o que podia, só posso deixar o resto para o destino. O Anshong suspirou aliviado, sentindo a tensão deixar seu corpo. A colina da Rocha do Leão era uma pequena elevação na fronteira sul da Grande Tang. A razão pela qual o Anshong queria comprá-la não era para negócios. Embora houvesse lucros significativos no comércio, isso não era suficiente para atraí-lo. Afinal, por maiores que fossem os lucros com chá e cavalos, não se comparavam aos que ele ganhava com os minérios de Hyderabad. Além disso, ele estaria competindo com muitos outros mercadores. A verdadeira razão pela qual o Anshong queria a colina era sua localização. A oeste da colina da Rocha do Leão havia uma planície, a futura frente de batalha do sudoeste do Império. O Anshong estudará a geografia da Grande Tan em sua vida passada, e em um raio de centenas de li ao redor da planície, não havia terreno natural para explorar. A colina da Rocha do Leão era a única barreira natural na região. O Anshong comprará a colina para construir uma fortaleza imensamente grande. Talvez, quando a derrota trágica ocorresse, essa fortaleza pudesse fornecer cobertura para os 180.000 soldados de elite no momento crucial. A construção de tal fortaleza certamente exigiria uma quantia enorme de dinheiro, na casa dos milhões. Mas não havia sentido em acumular ouro com a guerra se aproximando. Se o Anshong pudesse trazer uma centelha de esperança para aquele campo de batalha futuro construindo a Fortaleza do Leão, ele gastaria essa quantia sem hesitar. Talvez devido à guilhotina invisível sobre suas cabeças, os gogurios serviram os pratos rapidamente. Em pouco tempo, pratos aromáticos e apetitosos cobriram a mesa. As garçonetes que serviam mantinham a cabeça baixa, com ombros e braços tremendo de medo. Mas ninguém na mesa, nem os comandantes do Protetorado do Sul nem o Anshong, lhes deu atenção. Ouvi dizer que o jovem Wan tem interesse no comandante Zhang Ventu? Zanzhou Jianqian mencionou o assunto de repente, enquanto comia. Sim. O Anshong não negou. Em vez disso, lançou um olhar para Yang Zhao, que sorriu desajeitadamente e desviou o olhar. Sem dúvida, isso era obra de Yang Zhao. Afinal, o Anshong já havia mencionado o assunto antes. Este homem aqui é Ventu. Zanzhou Jianqian ergueu as mãos e apontou para o final da mesa extremamente longa. Lá, um homem corpulento, que parecia contrastar com a extravagância do banquete, comia em silêncio. Senhor Zanzhou. O homem levantou a cabeça, confuso. Claramente, não ouvirá a conversa anterior. É ele. O Anshong ficou surpreso. O exército da Grande Tan dividia seu poder entre vários comandos.
Como um desses comandos, mesmo que Zhang Ventu ainda estivesse sob o comando do Protetorado do Sul, ele tinha um grau significativo de autonomia. Wan Chong não esperava que o homem quieto no final da mesa fosse Zhang Ventu. Com um sorriso educado, Wan Chong rapidamente desviou o olhar. Falarei com ele outra hora. Embora estivesse interessado em conversar com ele, a ocasião, o local e o momento eram inadequados. Pouco tempo depois, Wan Chong e o tio Wan Jin deixaram a pousada 10 sóis. Chongir, o que você está fazendo? Eu não disse que não devemos nos envolver demais com Zanzhou Jianqian? Assim que saíram da taverna, as sobrancelhas de Wan Jin finalmente se franziram profundamente. Não era apropriado levantar o assunto diante de tantas pessoas dentro da taverna, mas agora que estavam fora, Wan Jin não pôde se conter. Zanzhou Jianqian era um protetor-geral da capital, e sua influência era grande demais para o clã Wan controlar. Se ele tivesse sucesso, o clã Wan não ganharia muitos benefícios. Por outro lado, se ele falhasse, o clã Wan cairia junto. Envolver-se demais com Zanzhou Jianqian era simplesmente desvantajoso. A política era um lugar onde era preciso pisar com cuidado, ou o gelo fino poderia quebrar. Os outros não negligenciariam Wan Chong só porque ele era uma criança. Para eles, o clã Wan era um todo, e as ações de Wan Chong poderiam representar a vontade de todo o clã. Tio, você se lembra do meu pai? Wan Chong levantou a cabeça e perguntou. Gengzi? Wan Jin ficou surpreso. Isso tem a ver com ele? Sim. Wan Chong assentiu. Tio, você se lembra quando Sua Alteza, o Rei Song, recomendou meu pai para ser nomeado marquês há algum tempo? Wan Jin concordou com a cabeça. Mesmo com a recomendação do Rei Song, as qualificações do meu pai ainda são insuficientes. Além disso, o Ministério da Guerra enviou meu pai e meu irmão mais velho para a região perto de Jianan e do Protetorado do Sul. Se meu pai quiser se tornar um marquês no futuro, precisará da ajuda de Zanzhou Jianqian. Wan Chong explicou. Há pouco tempo, ele receberá notícias de que seu pai e irmão mais velho estavam começando a liderar suas tropas para a região de Jianan. Embora o processo tenha sido mais longo do que o esperado, o Rei Song conseguirá enviá-los. Entendo. Ao ouvir a explicação de Wan Chong, Wan Jin concordou e mergulhou em pensamentos profundos. Se isso fosse para a nomeação de seu terceiro irmão como marquês, então essa ação poderia ser aceita. Entrando na carruagem, Wan Jin e Wan Chong rapidamente deixaram a área. Por outro lado, depois que Wan Jin, Wan Chong e os outros oficiais partiram, apenas os comandantes do Protetorado do Sul permaneceram na taverna. Xian, o que você acha do assunto? Sem estranhos por perto, Zanzhou Jianqian virou-se para o estrategista de meia-idade ao seu lado com um olhar sombrio. Aquele jovem está mentindo. O estrategista conhecido como Xian riu enquanto pegava a taça de vinho na mesa e bebia. Zanzhou Jianqian ficou surpreso. Ele estava perguntando sobre o assunto de Wan Jin e não esperava que Xian falasse sobre Wan Chong. O senhor ainda acha que a figura central do clã Wan é o Wan Jin? Xian riu com um brilho inescrutável em seus olhos ao colocar a taça de vinho de volta na mesa. Não é? Zanzhou Jianqian ficou ainda mais surpreso. Senhor Zanzhou, o senhor está confuso com a situação ao seu redor. Senhor Yang, permita-me fazer uma pergunta. Você tentou pedir ajuda indiretamente a Wan Jin antes. Ele concordou? Xian virou-se para Yang Zhao. Não. Yang Zhao respondeu honestamente. Tendo vivido em Jianan antes, ele entendia a posição desse homem ao lado de Zanzhou Jianqian e não ousava agir descuidadamente. Quando Wan Jin interveio então? Foi depois que você procurou o jovem Wan? Xian perguntou, acariciando a barba. Parece que sim. Yang Zhao refletiu por um momento antes de responder. Ele ainda não entendia o que o estrategista queria dizer. Ainda não entende? O cerne da questão não está em Wan Jin, mas naquele jovem de 15 anos. Xian sorriu misteriosamente. Além disso, o senhor não percebeu durante o banquete? Quando o jovem Wan pediu o token do senhor, Sr. Wan claramente ficou descontente, mas mesmo assim não interferiu. Minhas investigações mostraram que Sr. Wan é uma pessoa austera. Não há claramente um problema se alguém assim permanece em silêncio mesmo sentindo que algo está errado? Você quer dizer que aquele jovem é o líder espiritual do clã Wan? Zanzhou Jianqian mal conseguia esconder o espanto em seus olhos. Mesmo que não seja inteiramente o caso, a verdade não pode estar muito longe disso. Pelo menos, Sr. Wan parece acreditar nisso. Se nada der errado, o jovem Wan será o futuro líder do clã Wan. Se o senhor deseja ter uma base estável na capital, deve cultivar laços estreitos com ele. Xia riu. Durante todo o banquete, esse estrategista mal falará uma palavra. Sua presença era mais discreta que a dos menores oficiais convidados. Mas depois que Wan Chong partirá, sua postura e a atmosfera na sala mostraram claramente que Xian era a segunda figura mais importante no Protetorado do Sul, atrás apenas de Zanzhou Jianqian.
Sua posição era até mais alta que a de Xianyu Zonton. Aquele jovem Yuan não fez um pedido a nós? Senhor Zanzhou, esta é uma grande oportunidade. Xian inclinou-se levemente para trás, com um sorriso preguiçoso em seu rosto. Eu entendo. Sei o que devo fazer. Depois de um momento de silêncios, Anzhou Jianqian finalmente assentiu. Depois de percorrer vários becos, a mais de uma dúzia de ruas da Taverna dos 10 Sóis, a carruagem de Yuan Zhen parou abruptamente. Yuan Shong saltou da carruagem, após se despedir de Yuan Zhen, observou o veículo partir com os olhos. Jovem mestre, para onde vamos agora? Perguntou o velho águia, enquanto o lobo solitário e o braço de aço desciam da carruagem e ficavam de pé na rua. Vamos encontrar alguém. Sorrindo, Yuan Shong olhou para o token de ouro de Zanzhou Jianqian em sua mão e o guardou. Depois de encontrar Xianyu Zonton, receber o token de Zanzhou Jianqian e descobrir que Zhang Ventu também estava na capital, era hora de procurar aquele homem. Caminhando por um beco escuro e úmido, logo deixaram a região próspera da capital, e casas baixas e decadentes começaram a aparecer. Era o bairro pobre. Onde há riqueza, também há pobreza. A capital não era diferente. À medida que avançavam pelo beco, as casas ficavam cada vez mais deterioradas. O que o jovem mestre pretende fazer aqui? O velho águia, o lobo solitário e o braço de aço estavam cada vez mais curiosos. Mesmo com seu profundo conhecimento da capital, nunca haviam estado ali antes. Não conseguiam imaginar o que levaria o descendente do Duque Gil, herdeiro de um clã de ministros e generais, a vir a uma região tão decadente. Deve ser aqui, murmurou Yuan Shong, olhando para a residência à sua frente. Pelos padrões do bairro pobre, essa residência poderia ser considerada grande e majestosa. No entanto, as portas de madeira podre, os degraus cobertos de algas e as trepadeiras subindo pelas paredes mostravam que não era a casa de um clã prestigioso. Yuan Shong bateu no puxador da porta. Um momento depois, ela se abriu, e uma cabeça apareceu. Quem vocês procuram? O homem tinha olhos sonolentos. Parecia ser um servo da residência. Estamos aqui para ver o mestre Zhan, disse Yuan Shong educadamente, com um sorriso. O servo acordou imediatamente. Vendo as roupas luxuosas de Yuan Shong e seus companheiros, abriu rapidamente a porta. Dentro, o ambiente era sombrio e escuro, iluminado apenas por uma simples e fraca lamparina a óleo. Na sala, um velho decrépito e enrugado, aparentemente na casa dos 50, estava deitado em uma cadeira de bambu, fumando um cachimbo e exalando fumaça azulada pelo ambiente. A maioria das pessoas não vem aqui. Quem são vocês? Perguntou o velho, mesmo sem olhar diretamente para eles, continuando a fumar com indiferença. Viemos pedir ajuda do senhor para uma construção, respondeu Yuan Shong. Ouvindo as palavras de Yuan Shong, o velho ficou surpreso por um momento, e uma expressão grave finalmente apareceu em seu rosto. Mas logo ele zombou, bateu as cinzas do cachimbo e recusou friamente. Não sei de quem você ouviu falar de mim, mas aconselho você a desistir da ideia. Desde que deixei o escritório de obras, nunca mais construí uma residência para ninguém. Esse homem era do escritório de obras. Os três atrás de Yuan Shong, velho águia, braço de aço e lobo solitário, ficaram chocados. Os salários dos funcionários do escritório de obras eram altos. Até o mais comum dos oficiais poderia viver luxuosamente. Ninguém esperaria que um oficial do escritório de obras estivesse vivendo em uma residência tão decadente no bairro pobre. Parece que o jovem mestre está aqui por causa disso, pensaram os três. Eles estiveram presentes no banquete, embora sem lugar à mesa. Sabiam que Yuan Shong pretendia comprar a colina da Rocha do Leão para construir uma base. Parece que o jovem mestre quer contratá-lo para construir a base. Mas como o jovem mestre sabia que havia um oficial do escritório de obras aqui? Os três estavam perplexos. Velho Zhan, o que eu quero construir não é uma residência. Quero uma fortaleza. Yuan Shong olhou para o velho com um sorriso nos lábios. A razão pela qual Yuan Shong sabia que o velho morava ali era simples, ele o havia encontrado em um mirante enquanto vagava pela cidade como um jovem perdulário. A habilidade mais básica para um jovem perdulário qualificado era ter olhos afiados para determinar a posição social daqueles à sua frente. Fortaleza? Embora o velho estivesse desinteressado no quarteto diante dele, seus olhos se arregalaram ao ouvir as palavras de Yuan Shong. Mas logo seu rosto escureceu, e a raiva tomou conta de seus traços. Jovem mestre, você está me achando um idiota? Não me importo de qual clã você vem, mas é melhor você sair da minha casa agora mesmo. O velho apontou para a porta com o cachimbo enquanto rugia de raiva. Em sua vida, ele havia conhecido muitas pessoas com todos os tipos de pedidos, mas nunca alguém tão ridículo a ponto de dizer que queria construir uma fortaleza. O outro lado achava que isso era brincadeira? Uma fortaleza era algo que ele, como indivíduo, poderia construir? Será que eles entendiam quanto dinheiro, recursos e mão de obra seriam necessários?
Até os clãs mais prestigiosos da capital não ousariam fazer uma afirmação tão ousada. Esse jovem estava louco? Vir até ali só para zombar dele. Velho Zan, eu falo sério. Por que eu viria até aqui só para brincar com o senhor? O Anshong respondeu com seriedade. Esse velho era teimoso, e convencê-lo não seria fácil. No entanto, ele precisava da habilidade desse arquiteto do escritório de obras para seus planos futuros. Nos planos de Wan Chong, o velho Zan desempenhava um papel crucial, talvez até equivalente ao de Zhang Munian. Só que o momento ainda não havia chegado antes. Agora, depois de estabelecer uma conexão com Zanzhou Jianqion, ele finalmente decidiu que era hora de convidar o velho para se juntar a ele. Jovem. Não é que eu queira subestimá-lo, mas você sabe quanto custaria construir uma fortaleza? Zhang Shouxi falou com desdém. Ele ainda não acreditava que o jovem estivesse falando sério. 1 milhão de taéis. De cobre, você quer dizer, Zhang Shouxi zombou. De ouro, é claro, o Anshong respondeu seriamente. Assim que essas palavras foram ditas, o ambiente escuro ficou em silêncio. O cachimbo de Zhang Shouxi congelou no ar. O velho águia, o braço de aço e o lobo solitário também ficaram boquiabertos. 1 milhão de taéis? O jovem mestre tem tanto dinheiro? E ainda em ouro. Construir uma fortaleza custa tanto assim? Os três ficaram ainda mais chocados que Zhang Shouxi. Eles estavam com o Anshong há algum tempo e já haviam ouvido fragmentos das lendas sobre ele. Naturalmente, algumas envolviam seu talento para os negócios. Mas nunca imaginaram que sua capacidade financeira fosse tão impressionante. Isso era especialmente verdade para o lobo solitário. Depois de trabalhar tanto, aceitando missões perigosas para ganhar dinheiro, ele tinha uma noção muito clara do valor de 1 milhão de taéis de ouro. Depois de anos de trabalho, o dinheiro que ele ganhará não chegava nem perto disso. 1 milhão de taéis de ouro era uma quantia inimaginável. Isso equivale à riqueza de um clã poderoso. A habilidade do jovem mestre em ganhar dinheiro é realmente impressionante, pensou o lobo solitário, chocado. Jovem, você está brincando comigo? O rosto de Zhang Shouxi congelou, mas a descrença ainda estava clara. Ele pensava em 100 ou 200 mil taéis, mas o Anshong mencionou 1 milhão de ouro. Isso estava muito além de suas expectativas. Sem dizer nada, o Anshong puxou 2 fichas douradas de seu cinto e as jogou para o velho. Uma era o token de Zanzhou Jianqion, e a outra, o token do clã Yuan. Pegando as 2 fichas, Zhang Shouxi as examinou inicialmente com desinteresse, mas então reconheceu os emblemas e palavras nelas e tremeu de choque. Naquele instante, ele percebeu que o jovem diante dele tinha um histórico muito maior do que imaginara. Velho mestre, nosso jovem mestre é uma pessoa de palavra. Ele não diz nada que não vá cumprir, pode ficar tranquilo, o velho águia acrescentou. Mas um momento depois, Zhang Shouxi bufou e jogou as fichas de volta. Não sei como o jovem mestre me encontrou, mas aconselho você a não desperdiçar seu tempo. Quando fui expulso do escritório de obras, jurei nunca mais construir nada para ninguém. Sugiro que desista. Zhang Shouxi colocou mais tabaco no cachimbo e continuou fumando, ignorando o Anshong. Quando ele deixou o escritório de obras, muitos clãs prestigiosos o procuraram com ofertas generosas. Mas ele recusou todas. Seu coração já estava frio. Trabalhando a vida toda como supervisor no escritório de obras, construiu muitos palácios elegantes. E no fim, isso foi o que ganhou. Ele não suportava essa humilhação. Desde então, Zhang Shouxi jurou nunca mais se envolver com construções. Velho Zan, não precisa recusar tão rápido, o Anshong riu. Ele já ouvirá falar do temperamento de Zhang Shouxi, afinal, qual arquiteto talentoso do escritório de obras não tinha um temperamento difícil? Mas se o Anshong não estivesse confiante, não estaria ali. 200 mil taéis de ouro. Se o velho Zan aceitar me ajudar, eu financiarei sua pesquisa com essa quantia. Além disso, prometo fornecer todos os recursos necessários. O Anshong ergueu 2 dedos com um sorriso misterioso. Ao ouvir fórmula secreta, Zhang Shouxi quase engasgou com o tabaco. Como esse jovem sabia disso? Seu rosto ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Jovem, não fale bobagem. Você realmente sabe que pesquisa eu faço? Na verdade, Zhang Shouxi ficou um pouco tentado. Se o Anshong falasse sério, ele poderia considerar ajudá-lo. Claro, o Anshong sorriu. Por causa dessa pesquisa, o senhor desviou fundos do Palácio Real e quase foi executado pelo escritório de punição. O rosto de Zhang Shouxi ficou vermelho. Mesmo alguém com a pele grossa como ele não gostava de ter seu passado revelado. 200 mil taéis podem não ser suficientes para resultados. Jovem, pense bem. Esse projeto é um poço sem fundo. Mesmo que seu clã seja rico, pode não haver retorno. Se fosse fácil, eu já teria conseguido no escritório de obras. Como estaria nesta situação então? Zhang Shouxi respondeu sombriamente.
Wang Chong foi a primeira pessoa em uma década a apoiar sua pesquisa. Isso lhe rendeu alguma simpatia. Mas ele ainda não estava convencido. Eu entendo. Não só financiarei sua pesquisa, mas também lhe darei a fórmula do cimento, Wang Chong disse. Cimento. Zhang Shouxi olhou para Wang Chong, completamente confuso. Fim dos capítulos do 277 ao 279. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.